memória e propósito, né? Propósito teleológico são duas condições que o homem deve ter para ter consciência de si. E isso o homem já tinha, né, muito antes de ter de forma distinta, né, a ideia de passado, presente e futuro, forma conceitual de passado, presente e futuro. O passado depende, lógico, basicamente da memória. Então, o homem já lidava com a sua memória antes de ter a ideia distinta, o conceito distinto de passado enquanto uma sucessão temporal. E tinha um propósito teleológico mínimo, pelo menos nas suas ações, né? Tendo aí a base para aquilo que ele, uma hora, ia conceituar como futuro, certo? Então, isso pode ter sido algum, vamos dizer, o estímulo, por exemplo, à produção dos próprios símbolos de linguagem, certo? Por quê? Porque o homem, ele tinha, né, vamos dizer, dois tipos básicos, né, de atuação na realidade, né? Ou ele estava envolvido basicamente com a ação, a produtividade, né, o movimento do seu agir, vamos dizer assim, ou ele estava refletindo, pensando, né? E para ter uma ideia concreta de um passado ou este conceito de passado, o homem deve refletir as suas memórias. Ele não basta ele ter as memórias, mas ele tem que refleti-las, certo? Existe um livro interessantíssimo do um autor chamado Paul Hagan, que chama Primitive Man as a Philosopher. O homem primitivo era um filósofo. E ele fala uma coisa muito interessante ali, né? Que para o homem conseguir lidar com a realidade, o homem primitivo, lidar com a realidade, com a cambialidade dos eventos ao seu redor, ele precisava atribuir alguma forma de permanência, né? Para poder pensar essas coisas, refletir essas coisas, né? Ou seja, o mesmo que dizer que o mundo precisava se tornar estático, o mundo estava sempre em transformação e mudança, e precisava, o homem precisava, através do seu pensamento, da sua inteligência, transformá-lo em um mundo estático, através de formas estáticas. Então, ele precisava, justamente para ter essa concepção, né, dos conceitos temporais passado, presente e futuro, essa reflexão sobre a memória, certo? Mas para fazer essa reflexão sobre a memória, ele precisava, ao mesmo tempo, converter, né, o produto dos seus pensamentos em formas estáticas, certo? Então, a origem, né, da investigação racional, né, dos eventos do mundo, vão se tornar possíveis apenas quando os fatores permanentes, né, que estão impregnados nesse padrão, né, mutável dos eventos, sejam deles extraídos. Isso só pode ser feito através da linguagem, porque a linguagem é o elemento de permanência, né, do mundo, certo? Quando a gente imprime linguagem nos eventos transitórios, a gente está o quê? Tornando esses eventos, pelo menos em pensamento, permanentes, mais fáceis de lidar, né, do que o próprio mundo enquanto tal, quanto movimento, certo? Quanto mudança, né? Então, é criado, em primeiro lugar, símbolos sonoros, é uma linguagem sonora, são as palavras faladas. Mas para obter um grau ainda maior de permanência dessas palavras faladas, que também de certa forma são mutáveis, cambiantes, né, o homem precisou, né, converter esses símbolos orais, vamos dizer assim, em símbolos espaciais, ou seja, representações escritas. Então ele começa a representar primeiro de forma pictória, né, desenhos de objetos naturais, como os animais, vegetação, etc. Depois ele começa a criar representações ideográficas, que são representações dos próprios pensamentos, né,
forma de desenhos ali concretos. E em seguida ele começa a criar representações de ideogramas, né, que são já representações de coisas que são ouvidas, ou seja, são coisas que você pensou, mas coisas que estão dizendo para você. Então a conversão dos símbolos sonoros, né, em símbolos visuais, em símbolos, né, materializados no próprio espaço, né, foi o passo mais adiante que o homem deu, o homem primitivo deu, na busca dessa permanência do mundo mutável. E é aí que ele encontrou a distinção, né, dos conceitos, né, passado, presente e futuro. Não que ele não soubesse o que era na prática passado, presente e futuro, mas ele conseguiu conceitualizar isso através dessa busca pela permanência, através da linguagem.